Olha ela aí. Oi, Tatiane. Acho que eu não tô te ouvindo. Não está me ouvindo? Mas eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo você. A paz, Kellen, boa tarde. A Tatiane saiu, deve estar entrando de novo. Talvez tenha sido a internet. Vamos lá, daqui a pouco ela vai entrar. Bem, gente, quem aí está gostando da conferência? Quem está participando, gostando, aprendendo? Hein? Enquanto ela está voltando, eu vou aqui disponibilizar para vocês o grupo do WhatsApp para que vocês possam ter acesso. Esse grupo é um grupo de professores, né? Um grupo de líderes, professores, pais, e a gente vai trocando experiência, vai trocando ideias, vamos compartilhando materiais para essa faixa etária. É uma benção mesmo. Ela voltou. Ei, Ah, agora está me ouvindo? agora estou te ouvindo. Que bom! Que bom, graças a Deus. Porque a gente sabe que internet e imprevistos acontecem, né? A É gente tem que estar verdade. preparado. Do nada sumiu tudo, fiquei desesperada. A gente estava aqui falando, né, antes de entrar ao vivo, e de repente o som some. É assim mesmo, né? Essas coisas acontecem. É. Tatiana, seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez, seja bem-vinda. Estou muito feliz por você estar aqui. Ainda não nos conhecemos pessoalmente, né? Mas estou aqui na expectativa de ouvir você, aprender com você nessa tarde. Eu creio que será uma grande bênção, né, estarmos juntos aqui. E eu gostaria, nesse momento, estar orando por você, orando pelo encerramento dessa conferência, para que você então possa iniciar, amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus amado e Pai, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa semana que nós tivemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida de cada palestrante que aqui esteve conosco. Ó Deus, por cada conteúdo que aqui foi ministrado, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa rica oportunidade, Senhor, que nós tivemos de aprender, ó Pai, de refletir, Senhor. Ó Pai, muitos aqui, Senhor, foram edificados, ó Pai, através de cada palestra, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigada, Pai, porque até aqui, Senhor, mesmo diante de muitas lutas que muitos têm passado, até mesmo palestrantes, ó Pai, tudo correu bem, tudo deu certo, Senhor. Para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, somente o Teu, Senhor. Ó Senhor, que o Senhor continue nos usando, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Amém. Abençoe, Senhor, a Tatiana nessa tarde, Senhor, Em em nome de tudo que ela Jesus. vir apresentar aqui para nós, ó Pai. Fala conosco através da vida dela, Senhor. Ó Deus, abençoe a tua filha, Pai, a tua serva, Senhor, a tua família, Senhor, o teu ministério, os teus estudos, ó Pai, o seu trabalho, Senhor, em tudo que ela vira por as mãos, ó Pai, em tudo que ela vira participar, falar, Senhor, que seja uma grande bênção, Pai, que seja para a glória do teu nome, Senhor. Obrigada mais uma vez, Senhor, por tudo que vivemos nessa semana, Pai, diante da tua presença nessa conferência. Muito obrigada, Senhor, por todos que participaram, Senhor, por cada igreja representada, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor levante homens e mulheres, Senhor, comprometidos com essa faixa etária, Deus. Que o Sim. Senhor levante pessoas, ó Pai, que estão dispostas a amar, Senhor, a abraçar, Senhor, cada adolescente, Senhor, seja na sua família, seja na sua igreja, Pai, na sua vizinhança, Senhor, em nome de Jesus, Em Senhor. nome de Que haja Jesus. um despertamento, Senhor, que haja um avivamento, ó Pai, que seja uma geração, Senhor, ó Deus, avivado, Senhor, uma geração que se prote aos seus pés, Senhor, uma geração que venha fazer a diferença, Pai. Sim. Tenha misericórdia, Senhor, dos nossos adolescentes, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, quero te agradecer por tudo, Senhor. Amém. 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 Tatiana, Bom, se apresente, fique à vontade. obrigada.
Eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz de ter recebido esse convite. Eu costumo dizer que é sempre privilégio anunciar acerca das coisas do reino, né? Eu me converti, né? Então, meu nome é Tatiane Saraiva, eu sou da Igreja Batista Manaim aqui de Alphaville. Eu trabalhei com os adolescentes desde 2010. Na verdade, eu sou formada pela PEC. O meu primeiro ministério, o Ministério do Coração, é o Ministério com as Crianças, né? Eu me converti num evento, numa EBF, e eu me lembro até hoje da mensagem anunciada, das 99 ovelhas e daquela que havia sido se perdido, e Jesus foi em encontro àquela ovelha. E naquela tarde que eu fui ministrada, eu entendi que eu era a 100ª ovelha perdida e eu precisava me reconciliar, né, com o aprisco, com Cristo, e ali desde então eu venho seguindo essa caminhada com Jesus. E aí isso aconteceu aos meus 12 anos de idade, e aos 14 anos eu já estava ministrando a palavra do Senhor. Eu me formei na PEC com 14 anos. Eu lembro que a N Borges abriu uma exceção, porque tinha que ter 16 anos no mínimo para começar o curso, né, de Boas Novas, e eu fiz, então fui formada. E desde então eu não parei, né, sempre ministrando para as crianças, fazendo evangelismo de rua, salas de Boas Novas. Mas em 2010, o meu pastor aqui da igreja local desafiou a mim e a meu esposo a montar um ministério de adolescentes, porque até então não tinha ministério de adolescentes na nossa igreja. Era o Ministério das Crianças e quando completava 12 anos eles já iam para o culto dos jovens e ficavam meio que perdidos, né? Porque é uma faixa etária que tem, a gente aprendeu ao longo dessa semana, as suas peculiaridades, as suas necessidades, né? E que precisam ser sanadas e precisam ser vistas. Então, a gente, em 2010, montamos o Ministério de Adolescentes e ali nós atuamos por 10 anos. E o ano passado a gente tirou aí para descansar. Mas no reino, enquanto a gente descansa, a gente carrega a pedra, né? E quando você tem o chamado no coração, às vezes você não está à frente de um ministério, mas você continua pastoreando, você continua amando e ensinando acerca do reino. E é privilégio, né? Com certeza. Não consigo dizer não quando o Senhor traz algo às nossas mãos para a gente fazer. E é uma faixa etária muito interessante. A gente tem um filho que começou esse ministério aqui com a gente. Ele tinha, na época que a gente assumiu o Ministério de Adolescentes, ele tinha 12 anos. Hoje ele já está com 20, né? E ele foi formado ali. Hoje ele é um grande ministro de louvor, um adorador do reino, e a gente é muito feliz, né? E eu costumo dizer que o versículo de 2 Timóteo 2,15, que é: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, é uma verdade que a gente tem que pôr em prática na vida dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Porque quando eles conhecem a palavra da verdade, né, pode vir o desafio que vier à frente e eles não vão se desviar, né? E hoje falar um pouco sobre essa influência das redes sociais é muito importante, porque grande parte da vida, do dia dos nossos adolescentes e das nossas crianças, né? Hoje você vê criança de 2, 3 anos já com os dedinhos afiados, né? No celular, nos tablets. Então, é assustador mesmo o que a rede social, que a internet, que a mídia tem feito e qual é o papel dela na formação de caráter dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, né? Então, eu queria compartilhar um pouquinho hoje com vocês a respeito disso. Amém. E bênção, viu? Bênção ouvir tua história, ver que você se converteu na adolescência, né? No início da sua adolescência, como foi, né? A gente vê aí a importância, mais uma vez, de uma IBF, né? O impacto que esse programa tem dentro de uma igreja. E eu fico muito feliz, viu? Por você, até então, né? Estar aí ativa na obra do Senhor. Com certeza vai ser uma grande bênção te ouvir nessa tarde.
E eu vou deixar você, então, aqui à vontade, tá? Para começar essa Amém. palestra. Amém. Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho, né, da influência da mídia social na vida dos adolescentes. Como eu falei, quando você tem alicerçado o seu adolescente, a sua criança na palavra, né, quando ele conhece a palavra, tudo que vier a visão dele, tudo que vier de informação para ele, não vai abalá-lo, não vai afastá-lo do caminho, porque ele conhece a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando eles têm um parâmetro acerca da Bíblia e com aquilo que eles têm vivido, aquilo que eles têm visto, percorrido pelas redes sociais, eles conseguem separar o que é bom, o que é ruim, o que é legal eles terem, o que não é legal eles verem, né? E hoje falando um pouco das redes sociais, eu queria também compartilhar com vocês as maiores redes acessadas no Brasil hoje, né? Eu sei que tem milhões e milhões de redes sociais, mas tem algumas que têm destaque, até está no próximo já slide. Isso, olha só. Isso é em milhões de usuários, né? 130 milhões de usuários acessam diariamente Facebook, WhatsApp, o YouTuber, Instagram, e tem outros que hoje já são mais acessados, que nem apareceram aí, mas que estão entre os grandes acessos, né? E as crianças e os nossos adolescentes de hoje, eles crescem no mundo inundado de informação. Pelas mídias sociais, televisões, vídeos, streamings de vídeos, Netflix, e estatísticas espantosas revelam que, em média, uma criança ou um adolescente assiste até 5 horas, imagina, 5 horas do dia em frente a uma televisão, em frente a um videogame, e ainda gasta mais 6 a 7 horas vendo mídias combinadas, que é WhatsApp, enfim, quase que 12 horas ligados, conectados nessa rede. E essas redes trazem para eles padrões culturais que, em parte, preocupa muito os nossos adolescentes, porque, como a gente sabe, o adolescente ele está em fase de formação, de caráter, né, de identidade, e essas mídias afetam diretamente o nosso adolescente, né? E aí ele começa a ficar, depois de tanto acesso, ele começa a ficar preocupado e insatisfeito com a sua autoimagem, se ele vai ser aceito, se ele vai ter seguidores, se ele está dentro dos padrões que estão sendo colocados. E essa é uma prática muito perigosa, porque a gente vê um estudo de crianças e adolescentes que têm se suicidado porque eles não estão atingindo na cabecinha deles os padrões impostos por essas mídias, né? Quando você acessa aí essas mídias, você vê as meninas super maquiadas, produzidas, né? Namoro perfeito, a vida perfeita na rede, mas por trás dessa rede, o que que tem, né? E eles querem estar sempre ali de igual modo aquilo que eles estão vendo, né? E a gente tem aí um dado no próximo slide, que é um dado assim assustador de crianças e adolescentes que têm tirado as suas próprias vidas por não alcançarem, por se acharem que estão fora desse padrão que é imposto pela mídia social. E é assustador quando você olha, né? E a cada ano isso vem crescendo. E por quê? Porque muitos dos nossos adolescentes, eles são suscetíveis às influências, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E muitas vezes a mídia social tem influenciado negativamente, afetando a sua autoestima, a sua autoimagem, né? E embora essas mídias possam contribuir para esse desenvolvimento, né, de preocupação, insatisfação com a autoimagem da criança e do adolescente, eu não posso desconsiderar o fato que essa mesma mídia social, ela também pode ser usada como uma ferramenta importante
para anunciar e expandir o reino de Deus, para a salvação dessa faixa etária, visto que lá na pesquisa que a gente comentou no começo, eles passam quase 12 horas por dia conectados nessa rede, seja celular, seja tablet, né? As redes sociais hoje, acho que eu tô falando muito rápido, né? Eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar. As redes sociais hoje fazem parte das nossas vidas, da nossa igreja, e elas já ocupam um tempo expressivo do nosso dia, né? Hoje mesmo a gente está compartilhando, a gente durante toda a semana a gente tirou um tempo para aprender e usando o quê? Usando a mídia social, né? E a mídia social, ela se tornou um ambiente, além de encontros, né, mas canais de entretenimento, de comunicação, de busca, de aprendizado, de relacionamento. Hoje eu posso dizer que nós somos seres conectados, digitais e sociais, e isso já é inegável, né? Todo mundo hoje tem acesso na palma da mão um smartphone conectado à internet. Então, tudo que você pensa, tudo que você quer saber, você entra lá naquele Google e você tem acesso à mão, até grandes estudos teológicos, referências bíblicas, você consegue. Então, é um dado assustador quando a gente fala que adolescentes e crianças têm tirado a própria vida, têm gastado muito tempo na rede social, mas eu preciso usar essa mesma ferramenta para atrair esse jovem, atrair esse adolescente e ensiná-lo a usar essa rede com sabedoria, né? Porque como que essa rede ela tem afetado, né, a vida dos nossos jovens? Como que eu posso usar isso a favor do reino, né? E a gente vai conhecer algumas vantagens e desvantagens dessa rede social. Pode passar. Isso. As redes sociais, elas possibilitam várias, mas inúmeras atividades que facilitam, né, tanto a nossa vida pessoal, né, a vida do adolescente para estudar, como do ministério. Principalmente nesse último ano, né, o ano passado, onde a maioria, né, das igrejas tiveram que fechar as suas portas por conta da pandemia, a gente teve que reinventar e usar essa rede para atrair, para não perder esse adolescente, esse jovem e membros da igreja, enfim. Então, essa rede, ela criou espaço para novos tipos de comunicação, novos tipos de relacionamento. Então, uma das grandes vantagens dessa rede é a comunicação instantânea que a gente tem na rede social. Porque como eu sei que o meu jovem, que o meu adolescente está toda hora na rede, é por lá que eu vou chamá-lo, é por lá que eu vou ministrar a palavra, é por lá que eu vou mandar mensagem, vou mandar devocional, vou criar planos de leitura através da rede social, né? Porque seja pelo computador, celular, é possível eu me conectar com esse meu jovem que já está lá conectado, mas eu posso peneirar, eu posso filtrar aquilo que ele tá vendo, né? As redes sociais também nos permite, de certa forma, monitorar as ações dos nossos adolas, né? Eu, como líder, eu sempre segui todos os meus, pelo menos a grande parte dos meus adolas, eu costumo seguir nas redes sociais, meu filho, e eu falo, não é que eu estou espionando, mas é uma forma de eu entender a realidade deles, aquilo que eles têm publicado, aquilo que eles têm curtido, né? E até tem muitos adolas que às vezes mudam de igreja, ou enfim, deixam até mesmo de ir à igreja e começaram a postar algumas coisas, festas, fotos sem máscara, e eu sempre mandava o olhinho, olha, se eu tô vendo, Jesus está vendo também. Então, as redes sociais nos permitem, sim, quando eu sigo eles nas redes, a monitorar aquilo que eles estão publicando, né, aquilo que eles estão vendo. Mas essa mesma rede social que me traz várias vantagens que agregam o meu ministério e que eu posso usar como ferramenta, ela também traz as desvantagens, né? Essa rede social,
ela nunca está desatualizada, né? Por exemplo, você entra no Instagram, aquela barra lá em cima, ela nunca tem fim, ela sempre está atualizada. E o adolescente é curioso, não é verdade? Ele perde muito rápido a concentração. Por isso que eu falo que líder de adolescente, pastor de adolescente, aqueles que ministram, a gente tem um tempo muito curto de ministração, né? Até falei isso um pouco mais cedo para a Mônica. É 15 minutos. Eu não posso passar muito, porque senão eu perco a concentração do adolescente. Lembra lá as crianças de 3 anos, 4 anos, tem aquele tempinho de que eu posso ministrar a lição bíblica? Adolescente continua a mesma coisa, porque o tempo de concentração do adolescente é muito rápido. E eu falo que eles têm prazo de validade, né? Eu costumava dizer aqui na igreja, gente, eu preciso de um evento para adolescente a cada 15 dias no máximo, estourando, porque daqui 15 dias ele já não vai mais lembrar do que a gente fez a semana 15 dias para trás. Ele precisa estar sempre ligado. E a rede social faz isso com eles. Eles estão o tempo inteiro ali, ó, só na atualização. Então eu preciso usar isso ao meu favor, né? E como as redes sociais elas chovem de informações, eu preciso também chover essas redes sociais com informações acerca do reino, para que eu possa prender o meu adolescente, o meu jovem que está ali, né, na rede social. Por isso é importante a gente ensinar os nossos jovens a usar com moderação, né? Coisa que adolescente às vezes não sabe. Ele não sabe nem controlar, às vezes, um pacote de bolacha que ele começa e vai até o final. É a mesma coisa a rede social. Por isso que eles têm perdido horas e horas e madrugadas nessas redes sociais. Mas as redes sociais, elas já fazem parte das nossas vidas. E a gente tem que, assim, eu até falo aqui pro meu filho, né, de 1 Coríntios 6,12. Tudo é permitido, mas nem tudo me convém, não é verdade? Tudo é permitido, mas eu não me deixarei levar para essas coisas. Acho que você podia. Isso aí. Hoje, essas redes sociais, elas são consideradas um dos vícios, uma droga que vicia, tanto quanto as drogas sintéticas. Olha só, e aí a gente volta lá naquele índice de suicídios, porque as pessoas ficam tão viciadas, até mesmo a gente pega o celular e começa. Você não para. Se você não tiver o autocontrole de dizer, não, agora eu não quero mais, você fica ali, ó, o dia inteiro nas atualizações, só vendo o que está atualizando aquela página. Então, grandes psicólogos, psiquiatras têm falado, né, do vício das redes sociais, que tem causado dependência tanto quanto uma droga, né? E a gente vê muitos dos nossos adolas. Por isso que eu preciso, né, ensinar o meu adola no caminho que ele vai andar. Eu devo usar as redes sociais para a glória de Deus, usar de um modo de acordo com as leis de Deus e receber essas mídias sociais não como algo, não é de Deus, né? Não vou usar. Não, eu vou usar isso como um presente de Deus para o nosso ministério. Ao contrário de que muitos dizem e debatem, as redes sociais é uma grande bênção na vida dos cristãos. Se a gente souber usá-la com inteligência e ensinar o nosso adolescente a usar isso com inteligência. As redes sociais, elas não são nem boas e nem ruins por si só. Elas são uma ferramenta e que eu, líder, que eu, mãe, que eu, pai, preciso usá-la a favor do reino, para que seja bênção na vida do meu filho. Como eu falei, hoje, a escola está online, as igrejas estão online, então a competição dentro da rede social, ela está muito grande, mas eu preciso usá-la a favor do reino. E se ela for bem usada, ela se torna uma bênção que Deus nos entregou para a expansão do reino, né? Então, eu preciso tomar cuidado, eu preciso ter vigilância, mas eu preciso usar e encontrar, porque é lá na rede social que eu vou encontrar o meu adola, é lá que eu vou levar salvação. Pode passar o próximo slide para mim? Eu costumo dizer que a gente tem 3 passos com a rede social, nós que somos líderes, né? Eu posso atrair o meu jovem através da rede social, né? Eu não posso ficar inerte ao uso da rede social, embora ela
ela é muito maléfica quando mal usada, mas ela também pode ser benéfica quando usada, porque através das minhas divulgações, das minhas publicações, das publicações do meu ministério, eu vou atrair aquele adolescente, né? É uma divulgação barata e viral, porque se eu publico, uma dola compartilha, e eu costumo dizer que ovelha gera ovelha, né? E essa publicação só vai chegar para o adolescente, para a criança, quando o adolescente compartilhar, porque a minha rede social é mais adulto, né? De líder. Mas o adolescente tem lá os amigos que não são cristãos. E a gente tem que incentivá-los a publicar sem vergonha, né? Sem ter a vergonha de estar publicando as coisas do reino. Hoje a gente tem muitos adolescentes que são tímidos, que chegam dentro das igrejas, das reuniões que a gente, né, das programações, e eles têm vergonha de conversar, eles têm medo de abrir a boca. Mas quando você entra na rede social deles, eles são grandes evangelistas, porque eles têm publicado pequenos vídeos anunciando o evangelho, uma palavra de oração, um versículo compartilhado, um ensinamento. Então, hoje a gente já vê muitos adolescentes usando as redes sociais para atrair, para salvar os amigos, porque às vezes tem vergonha de dizer que é cristão, mas não tem vergonha de publicar, né, um videozinho, uma chamada. Então, eu posso usar, apesar de essa rede sufocar os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eu posso usá-lo para salvar, para atrair, né, milhares e milhares de adolescentes através das minhas publicações. E eu posso discipular. Nossa, Tati, como que você vai discipular nas redes sociais? Eu falo, olha só, marca horário com o adolescente dizendo que você quer conversar com ele. Não vai aparecer, raramente ele vai aparecer, raramente ele vai te aparecer lá para conversar. Mas manda um áudio para ele, manda um WhatsApp para ele, ele responde na mesma hora. Compartilha algo que você achou importante acerca daquilo que você está batendo na tecla. Um outro pastor falou, compartilha, ele vai parar para ouvir. Então, eu posso sim discipular através da rede social. Eu posso ministrar na vida desse adolescente, na vida social. Gente, hoje, agora não, agora está melhorando as coisas, a igreja está aberta, mas nós ficamos aí um período de quase um ano com as igrejas com as portas fechadas. E a gente precisou estar perto desse adolescente. E como que eu estive perto desses adolescentes? Através da rede social, através do WhatsApp, através do Instagram, através do Telegram. Então, eu estive próximo, apesar de estar longe fisicamente. Por quê? Porque adolescente precisa de atenção. Adolescente precisa de colo, precisa de olho no olho. E às vezes a gente não consegue, né? Adolescente depende de pai, depende de mãe, mas quando ele está com o celular na mão, você consegue ter acesso a ele, já que 99% do dia dele, ele está conectado. Então, é possível, sim, discipular através de ligações, de videochamadas e até dessas publicações. Porque uma hora ele vai estar lá, passando o dedinho, ele vai achar lá o teu post, ele vai achar lá uma mensagem e ele vai ser edificado, ele vai ser abençoado, né? Mas existem algumas dicas, né? Porque como eu falei, a rede social, ela é viciante e ela vicia até as crianças, ela vicia os adultos, ela vicia quem quer que se deixa ser viciado por elas, né? Mas eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente estabelece, né? Regras, o combinado nunca sai caro para ninguém. Né, eu costumo dizer aqui em casa, as regras foram feitas para serem cumpridas. E se eu cumpro as regras, eu evito um choro lá na frente. Né? Eu falo com meu filho, eu coloco regras não porque eu sou má, né, mas porque eu quero o seu bem para que você aprenda a administrar o seu tempo. E os adolescentes precisam ser policiados, direcionados e orientados nesse sentido. E às vezes o simples fato de desativar todas as notificações do celular já ajuda esse adolescente a desconcentrar das redes sociais. Por quê? Se eu tô com o meu celular aqui do lado e eu tô falando com vocês e fica plim, plim, plim,
automaticamente eu quero olhar e eu quero ver o que está acontecendo. Então eu já tiro o meu foco daquilo que eu estou falando. Quando eu crio um plano de leitura, olha, eu tenho um plano de leitura e a gente costumava fazer isso muito com os nossos adolescentes. A gente dava planos de leitura para eles e eles tinham que estudar, porque senão tomava torta na cara, e a gente fazia diversas gincanas para que ele criasse o hábito de estudar a palavra de Deus e largar o celular. Ontem, acho que foi ontem, a irmã que ministrou sobre ser um bom líder, ela falou, né? Se você manda o seu adolescente ler um livro, em um capítulo, você vai ler 10 capítulos. E é verdade, a gente sempre fazia isso, a gente dava livros, né, da Bíblia, e a gente fazia gincanas para que eles tivessem tempo aí de responder. O que eles gostavam mais era o torta na cara. A gente precisa criar situações para o nosso adolescente, para a nossa criança, largar a rede social, para que ela tenha ocupação. Porque, gente, tempo ocioso, o que eles vão fazer? Internet, videogame. Mas quando você preenche o dia dessa criança, desse adolescente, desse jovem, com coisas que vão edificar, ele vai ser abençoado. Ele vai ter o hábito da leitura, ele vai ter o hábito do tempo de oração, né? Quantos de nós temos tirado o tempo de oração? Ó, esse é um tempo sagrado para eu orar. Esse é um tempo que eu marquei, que eu determinei com o meu líder, que eu determinei com meus amigos e irmãos que eu vou orar, né? E depois vou compartilhar lá no Instagram o tempo de oração que Deus falou comigo, né? Então eu preciso criar esse plano para que eu possa preencher esse tempo do meu Adola, para que ele saia, né? Para que ele deixe de gastar 7 horas nos streamings de filme, nos streamings de videogame. Então, eu incentivo ele a criar esse plano de leitura, esse tempo de oração. E quando ele está nesse tempo de leitura, nesse plano de oração, ele está com o celular longe, com as notificações desativadas, para que ele não perca tempo. Porque lembra, adolescente, ele perde concentração rapidinho e o tempo de concentração dele para as coisas importantes é bem curtinho, né? E estabelecer, né, tempos de conexão, pôr no cronômetro aqui o tanto tempo que eu posso permanecer na rede social. Aqui em casa, agora, meu filho não, porque ele já tem 20 anos, já tem esse controle, e até porque ele trabalha um pouco com internet, com streamings, ele faz faculdade de internet, rádio e TV, então ele está sempre conectado na internet. Então, ele precisa ficar um maior período conectado. Mas, quando ele era pequeno, a gente tinha horário, tipo, agora chega, jogou videogame, agora acabou. E muitas vezes o que tem faltado na vida do adolescente é a regra dos pais. Infelizmente, milhares e milhares de líderes, de pais, têm, assim, terceirizado a educação dos filhos para a internet. E isso é muito perigoso. Quando eu deixo meu filho sentado na TV, né, assistindo o que ele quer, quantas horas ele quer, eu estou assinando a sentença de morte dele, né? Eu tenho terceirizado a educação dele para a internet. A internet, como eu disse, ela é uma ferramenta para contribuir, para auxiliar, não para fazer o meu papel, não para fazer o seu papel. E o que a gente tem visto muito é a gente terceirizar para a televisão, para a internet, a responsabilidade que cabe a nós. Infelizmente. É lógico que é o que eu estou falando aqui. Eu posso usar essa rede social para acrescentar na vida do meu adola, mas eu tenho que tomar cuidado para que isso não se torne um vício na vida dele. Vamos ver aqui. Eu gosto muito do versículo de 1 João 2, 14 e 15. Diz, eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo,
o amor do Pai está nele. Como fazer para esse jovem não amar o mundo, né? Já que ele está no mundo. Ele ama a palavra de Deus. Quando ele entende que ele precisa estar face a face com Deus, guiado pelo livro que é a palavra de Deus. Quando ele entende que o perfil dele em qualquer uma dessas redes sociais está a serviço do reino, ele entra na internet, ele salva a vida, ele edifica a vida, ele discipula a vida através da rede social. O que eu não posso é deixar essa rede social me dominar o meu adolescente, mas eu posso orientar e ensinar o meu adolescente a dominar essa rede social a favor do reino. Eu posso estar conectado na internet, mas eu preciso primeiramente estar conectado com Cristo. Lembra que eu comecei a falar aqui sobre conhecendo, se a gente tiver os nossos jovens, se eles se apresentarem diante de Deus como obreiros aprovados, que manejam bem a palavra da verdade, eles podem entrar em qualquer rede social, eles podem navegar por qualquer uma delas, eles irão usar cada uma dessas redes sociais a favor do reino. E esse é o nosso papel, não proibir. Ah, tá proibido de usar rede social. Não, eu vou usar rede social para abençoar, para salvar, né? Para discipular, para atrair o jovem, para atrair o adolescente para o reino de Deus. Porque hoje é muito mais fácil a gente mandar um convite online para o seu adolescente, para o seu jovem, né? Presencialmente, porque eles estão online. Eles estão online. E a rede social, ela tá aí para o bem e para o mal. Cabe a mim e a você, líder, pai, a orientar os nossos filhos a usarem de forma sadia, de forma que vai edificar o reino. A última parte do meu slide é exatamente isso. Ver, pode passar para mim, por favor? Ver a face de Deus. O meu jovem precisa ver a face de Deus. E eu costumo dizer que quando o jovem, quando o adolescente, ele tem uma experiência com Deus, nada pode o abalar, nada. A nossa oração sempre, a cada dia, tem sido, né? E Senhor, cria oportunidade para que o meu adolescente, para que o meu jovem experimente, tenha uma experiência contigo. E isso vai acontecer quando ele for guiado pelo book sagrado. Quando ele conhecer as escrituras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa concorrência, às vezes, é muito desleal, mas eu preciso estar pronta para guerrear, né? E quem vai me dar as armas é o Espírito Santo de Deus. Ele vai nos capacitar, ele vai nos orientar para que a gente possa abalar o inferno com as nossas publicações, com as nossas mensagens que vão de encontro ao nosso adolescente. Paulo falou que ele se fez de louco para ganhar os loucos, não é verdade? E eu preciso entrar nessa rede social para atrair o adolescente que às vezes está lá sofrendo, está lá publicando coisas que dão a entender que ele está sofrendo, e é lá que eu vou anunciar o evangelho de Jesus. Né? Hoje, como eu falei, 99% do tempo do jovem, do adolescente, é conectado na rede. Então, é lá que eu preciso estar, é lá que eu preciso achar para que eu possa levá-lo até a salvação. Que nós possamos entender que a rede social é uma ferramenta e que a gente pode usá-la a serviço do reino, com sabedoria, com prudência, porque nós somos exemplos, né? E se a gente ensiná-los a usar com sabedoria, eles são umas esponjinhas, eles aprendem muito rapidinho. Então a gente tem que influenciar a cabecinha dos nossos adolescentes, dos nossos filhos, a usar isso como ferramenta mesmo para a expansão do reino de Deus. E é claro que
é muito difícil a gente controlar, mas a gente pode orientar cada um deles a usar com sabedoria. E dentro das redes sociais, a gente encontra Bíblia de estudo, a gente encontra inúmeros pastores que têm ministrado a palavra de Deus, a gente encontra vários artigos, vários livros que edificam a vida do nosso adolescente. E a gente pode, então, guiá-los a usar essa rede como ferramenta abençoadora para a vida deles. Amém? Acho que até aqui. Amém. Amém. Glória a Deus, que bênção. E você falando agora essa parte, tem a questão também dos audiolivros, né? Os livros em áudio. Essa geração, né, que nós estamos vendo agora, uma geração, por ser muito conectada, não é uma geração que lê muito. É uma geração preguiçosa. Yes. Então, eles não leem muito. E tudo, quanto mais digitalizado for, né, ou áudio, melhor para eles. Eu já prefiro livro, né? A minha geração é a geração do livro, do papel. Eu Então, costumo dizer que eu adoro esse barulhinho, ó, da folhinha da Bíblia. Não gosto dele correndo, eu gosto daqui, porque eu gosto de riscar. E essa geração não. Às vezes nos cultos a gente falava assim: quem trouxe Bíblia? Aí todo mundo levantava o celular. Eu falei: gente, é Bíblia, não é celular. Mas é a exatamente. geração dele. Então, e eu como líder, né, eu preciso entender e entrar nessa geração. Então, eu passei até a pregar com o meu celular, porque é a geração deles, né? Mas estudar mesmo, eu também prefiro o papelzinho. Eu acho, Tatiana, que falta esse entendimento, sabe, nas lideranças e professores. Eu vejo que falta a compreensão de como é essa geração. Eu vejo também que falta a adaptação, né, da nossa geração para a geração atual. Então, assim, nós precisamos nos adaptarmos, né, aos tempos atuais que nós estamos vivendo. Porque nós não temos como ir contra a tecnologia. Nós não temos como ir contra, né, o fato deles estarem conectados. Porque, por exemplo, o meu filho na escola, ele está com 11 anos, vai fazer 12, mas há uns 3 anos atrás, bem longe da pandemia, a escola já estava incentivando o meu filho, por exemplo, a ler livros em biblioteca virtual. O que eu achei aquilo, assim, então ele tinha 11, né, 10, 8 anos de idade. Então, assim, o mundo atual que a gente está vivendo, a gente não tem como, nesse sentido de conectar, estar conectado, a gente não tem como ir contra isso. Porque é a geração, né? E a gente não tem como acabar com a internet. Gente, a proporção disso tudo que ela falou aqui é algo tão grandioso, uma magnitude tão grande que a gente não consegue mensurar. Exatamente. A gente não consegue. O que a gente precisa fazer é compreender essa geração pelo qual nós estamos educando, nós estamos ensinando, né, como alunos, como filhos, é que eles são diferentes. Eu já me peguei comparando várias vezes. Ah, mas no meu tempo não era assim. Ah, mas no meu tempo não sei o quê. E tentando, às vezes, enquadrar os meus filhos no meu tempo. O tempo que eu faz vivi. isso direto. Meu filho, mãe, ó, a gente tá no ano quase 3000, né? E você ainda tá lá atrás, concorda? E você sabe que, assim, um ano antes de vir mesmo a pandemia, o meu pastor, ele era contra colocar qualquer culto na rede social. Ele não era a favor dele. E aí, a gente começou em janeiro a soltar alguns cultos, e em março fechou tudo, né? E a gente viu isso em muitas e muitas igrejas que eram contra, não tinham o entendimento e tiveram que se virar para colocar a igreja online, né? E detalhe, aí, colocou no ar e não tem como tirar mais, porque exatamente. Essa pandemia ela fez a gente pular aí, né, vários anos.
né? Eu confesso que foi assustador para mim, talvez tenha sido para você também e para outras pessoas, porque eu sou uma pessoa conectada, né? Eu uso muito, por exemplo, o WhatsApp, eu uso muito, porque é uma ferramenta de ministério, né? A gente vai, é tudo pelo WhatsApp. Mas eu não me via fazendo live, como eu estou fazendo com você, por exemplo, uma conferência online, culto online. Isso foi algo muito novo. Mas que os adolescentes talvez já desejassem isso, esse mundo virtual dentro da igreja, né? E não era assim, porque o mundo deles é virtual, né? Exatamente. Eles precisam estar juntos presencialmente, eles precisam se abraçar, né? O toque, né? De abraçar, de estar ali conversando, olho no olho. Mas é como você falou, mesmo assim, tem aqueles que ainda estão presencialmente, mas se sentem mais à vontade virtualmente. Exatamente. Né? Então, assim, as igrejas estão perdendo muitos adolescentes porque não estão sabendo lidar, se adaptar, né, a essa geração. Estão querendo enquadrar eles, igual como mãe já fiz, e às vezes não me pego fazendo, enquadrar eles ao que eu vivi, né, ao que nós vivemos. Porque no meu tempo, porque há anos atrás, era assim. Como você não leu o livro? Como assim? Né? Então, assim, é assustador, né? Eu me assusto quando eu, por exemplo, vejo uma criança ou um adolescente 6 horas, 7 horas na frente de um telefone direto, sabe? Só jogando, só vendo vídeos, e a gente não faz ideia dos vídeos que eles estão vendo. Eu sei porque eu tenho 2 filhos, sabe? Eu tive que dar celular para os meus filhos por conta da escola, aula online, um computador em casa, e eu também faço faculdade. Então, assim, tudo mudou, tudo mudou. E com isso também aumenta, né, a oração e a vigilância. Agora, outra coisa que você falou aqui que me chamou muita atenção também é a questão do atrair, né, salvar e discipular. Não foi isso que você colocou aqui? Foi, isso. É isso aí. Mas eu não vejo hoje, de modo geral, a igreja, não posso falar mundial, mas no Brasil, preparada para isso. Eu acho que a igreja está começando a engatinhar, porque nós já passou de 1 ano de pandemia, né? 1 ano e 2 meses de pandemia, então a igreja acho que ela está começando. Algumas já pegaram né, o time mais rápido, outras estão ainda engatinhando. Não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe qual ferramenta usar, né? E enquanto isso, os adolescentes estão, ó. E eu acho que assim a maior dificuldade nesse sentido de entender que eu posso usar essa rede para evangelizar, atrair e discipular, é que muitos pastores ainda acham que eu estou trazendo o mundo para dentro da igreja. Quando é o contrário, eu estou levando a igreja para dentro do mundo, né? E, infelizmente, a gente tem muitos e muitos líderes que têm esse receio por estar se igualando às coisas que o mundo tem feito. Quando não é na verdade, é atualização, né? Hoje a nossa era é digital. Quando voltou os cultos, a primeira pergunta que os adolescentes fizeram, mas vai acabar o culto online? Não vou poder mais assistir da minha casa? Aí é uma briga grande, porque, né? Mas é o mundo deles. É muito mais fácil e seguro eu ter certeza que ele está ali assistindo online do que ele está assistindo outras coisas, né? Então, a maior dificuldade ainda é a mentalidade dos líderes e pastores, infelizmente. É muito triste, né? Porque nós precisamos criar ambientes que eles se sintam bem, né? Lá na igreja mesmo, nós temos uma sala super diferente para eles, para que eles se sentissem aconchegados e pudessem cultuar a Deus da forma que eles se sentem bem. Porque é diferente eu chegar dentro de uma igreja, numa sala, num culto, eu vou cultuar a Deus? Eu vou. Mas quando eu levo esse adolescente para uma sala que tem puff, que tem grafite, que é o mundo deles, ele vai ter a vontade de voltar, de retornar, falar, achei meu QG aqui é meu lugar, né? Então, infelizmente, a nossa maior dificuldade hoje é a visão de pastores e líderes que têm essa visão de que a gente está levando o mundo para dentro da igreja e não ao contrário.
Com certeza. E a questão de você atrai, você prega o evangelho, ou seja, você salva, né? E a questão do discipular, né? Porque a gente fala assim, né? Você fez a PEC, né? Você vai saber se a gente leva ali, né? 15 minutos para discipular, para evangelizar, né? E 80 anos para discipulá-los. Falando 2 minutos uma abordagem, 15 minutos para evangelizar e 80 anos para discipular. Gente, se hoje está assim, né? Por exemplo, às vezes tem adolescente na nossa igreja de 12 anos de idade. Daqui a 5 anos, se hoje está assim, imagina como vai estar assim, daqui a 5 anos. Não só adolescente, mas a tecnologia que o cerca. Exatamente. E eles se adaptam numa velocidade tão grande à tecnologia e que a gente está lá atrás ainda. As pessoas que são líderes, são professores dessa faixa etária, têm que estar à frente deles. Exatamente. Tem que conhecer muito bem o mundo deles, né? O que eles estão acessando, qual é a moda, qual é a vibe do momento, né? Que eles falam, a moda, tudo que está acontecendo, para que vocês possam orientar eles, né? E a questão do discipular, achei muito interessante você abordar isso, Tatiana, porque as pessoas se limitam a essa questão do ensinar a palavra, do discipular, somente na igreja, né? E a gente tem que entender que tudo muda ao nosso redor, mas a palavra de Deus ela permanece a mesma. Sempre. É verdade. Ela não muda. A gente só muda os métodos, né? Que a gente vai utilizar para apresentar essa palavra, para ensinar essa palavra. E é isso que a gente precisa entender. A gente muda os métodos, mas a palavra ela é a mesma. Então, se a gente usa o Instagram, se a gente usa o Facebook, se a gente usa o WhatsApp para pregar essa palavra, ensinar essa palavra, por que não? Né? Exatamente. E a gente sabe que quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu só estou usando as ferramentas que eu tenho à disposição, né? Exatamente. E bobo se eu não usar. Porque se ela está à minha disposição e eu sei que é lá que ele vai estar, porque, gente, se eu quero ganhar adolescentes, onde que eu vou? É o que eu falei, ovelha gera ovelha, adolescente gera adolescente. Se eles estão lá, é lá que eu preciso ir, né? E até eu costumava brincar com o César, eu me sinto uma adolescente. Eu preciso ser uma adolescente para ganhar os adolescentes, porque se eu chegar com a minha ideia de mãe, de que você está errado, isso não é legal, João, já perdi. Mas quando eu chego, e aí, gente, esse negócio aí, conta aqui para mim que eu adoro uma fofoquinha. E eles acabam contando, acabam soltando. Por quê? Porque eu usei a linguagem deles. E a linguagem deles hoje é digital, é online, e eu preciso estar lá, né? E é possível sim, gente. Quantos aconselhamento eu faço por vídeo? Tati, preciso falar. Liga aqui, liga de vídeo, faz chamada de vídeo. E você vai discipulando a pessoa através da rede social, né? Não tem mais essa... até porque, eu vou te falar uma coisa. Adolescente não dirige, não tem carro. E muitas vezes o pai não entende que ele precisa desabafar, que ele precisa conversar. Não quer levar. Eu não vou levar hoje. Então, eu tenho essa ferramenta. Então, liga aqui, a gente fala, a gente chora junto, a gente ora junto. Nesses dias, o César mesmo precisou orar para uma pessoa que estava querendo tirar a própria vida. E ele ficou ali horas e horas orando, conversando, até que a pessoa entendeu, entregou a vida para Jesus, entendeu? E usando o quê? O WhatsApp. E se eu não tivesse o WhatsApp? E se eu não soubesse onde ela estava? Daria tempo de eu chegar até lá para aconselhar, para orar? Não. Então, é um tabu que precisa, sim, ser quebrado e a gente precisa mudar essa mentalidade. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E tudo isso que você trouxe aqui para a gente seja um despertar, né, para os professores, para os líderes. Não dá mais para continuar esperando quando a pandemia acabar, né, quando todo mundo for vacinado, aí a gente se encontra novamente na igreja, gente, até isso acontecer. Né, a gente não sabe. Até porque eu falo, para quantos e quantos jovens Jesus já não voltou, né? Cada morte é uma volta de Jesus para aquela pessoa, né? E quanto tempo mais eu vou esperar para anunciar?
É hoje. Amanhã eu não sei o que Deus vai fazer, nem comigo e nem com cada um deles. Então eu preciso agir hoje. Eu não tenho mais tempo, né? A gente tem visto tantas coisas acontecer. Jesus está à porta para buscar a sua igreja, né? E a gente precisa, assim, incansavelmente anunciar o reino, seja na internet, seja pessoalmente, que hoje é mais difícil. Então eu tenho que usar a rede para anunciar. Tem muita gente ainda que precisa ouvir de Jesus. Não é porque a gente está no Brasil que todo mundo conhece, não. Você vê muita gente ainda que não ouviu falar de Jesus, mesmo a gente aqui no nosso país, bem pertinho da gente, nossos vizinhos. Né? E a rede é uma ferramenta que a gente precisa quebrar esse tabu e usar isso a favor do reino. Amém. Amém. Glória a Deus. Tatiane, muito obrigada, viu? Foi uma grande bênção ter você aqui. Aprendi bastante com você aqui agora nesse momento. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Que muitos adolescentes, como você fala, né? Adolas, né? Meus adolas. Adolas. Gostei, meus adolas. Eles têm 20 anos, 24 anos, aqueles, sabe aquilo que a irmã falou ontem, aquela idade, mas continuam meus adolas do coração. Amo cada um deles. Que lindo, que Deus abençoe a todos, né? Amém. Os seus adolas, a tua igreja, a tua família, o teu ministério. E que você continue sendo essa grande bênção, viu? E depois, antes de encerrar, eu queria só trazer aqui uma lembrança que me veio agora. Quando o meu marido ele estava dando aula nos juniores do Ministério Infantil, ele teve a ideia de levar o Kahoot. Eu não sei se você já ouviu falar do Kahoot. É um site de perguntas, onde você bota as perguntas, né? E eles vão respondendo pelos celulares. Gente, foi um sucesso, tá? Eles amaram, e aí levou isso para adolescentes. Eles também amaram. Foi assim, o início da tecnologia, né? Ali no Ministério. E foi passando para o outro, e realmente, isso tudo que você falou aqui é verdade, porque eu vivi isso, eu vi. A gente mandou fazer aquela placa, aquela caixa de passo, repassa, lembra daquele programa? A gente mandou fazer uma para a gente fazer dinâmica bíblica. E era cortada na cara, nossa, é uma delícia, é bagunça. Gente, eles acabam gravando. Eu amo isso. Eu amo essas coisas de brincadeira, essas dinâmicas. Quem não gosta, né? São coisas que ficam gravadas no coração, que você vai levar para o resto. Nossa, quando eu era adolescente, a Tati fez lá um passo repasso, eu levei tantas tortas que eu não sabia o versículo. Nunca mais ele vai querer não decorar aquele versículo, vai saber de decore salteado de trás para frente. E detalhe, eles vão reproduzir isso, né? Exatamente. Tudo que impacta eles, lá na frente eles vão reproduzir, né? E vai passar, né? De geração para geração, e isso marca realmente, vai criando memórias, né? Então, que sejamos líderes e professores que criem memórias, né, saudáveis, positivas, Amém. Na vida dos adolas, como chama carinhosamente a Tatiane. Amém. Amém. Um grande beijo para você. Beijo, obrigada pelo convite. Nada que agradeço. Foi um prazer ter aqui, viu? Um grande beijo. Outro. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe você também. Tchau, Tatiane. Tchau.